Bom dia! Bom dia, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu queria explicar para vocês que a gente vai fazer uma troca das disciplinas. Hoje é segunda-feira e seria aula de história, mas eu vou fazer aula de geografia, tá bom? Porque eu não tô em casa e eu trouxe os livros para gravar os vídeos, só que aí eu troquei o livro de história com de geografia. Então, por isso que hoje vai ser aula de geografia. Mas como vocês estão em casa, né, não tem nenhum problema. Vocês podem pegar o livro de geografia de vocês pra gente fazer a aula de hoje, tá bom? Vamos lá, começar. A gente vai iniciar o capítulo 3. Como o vídeo hoje vai ser gravado, eu não vou fazer as correções das atividades anteriores com todo mundo. Mas na próxima aula de geografia será ou aula ao vivo, né, se voltar às aulas presenciais, ou então será aula ao vivo pelo Meet. Então, de qualquer forma, a gente vai conseguir fazer essas correções das atividades anteriores. Então, vamos lá para o capítulo 3. Orientação e localização no espaço. Nas aulas passadas, a gente estava estudando sobre o quê? Sobre paisagens, né? E agora a gente vai começar a estudar sobre localização. O que é que a gente vai ver nesse capítulo 3? O que você vai conhecer? Direções cardeais, colaterais e subcolaterais, coordenadas geográficas, zonas térmicas da Terra. E também, vamos ver aqui quais são os objetivos desse capítulo. Observar o movimento aparente do Sol e perceber sua interação com o planeta Terra. Perceber as relações entre o movimento aparente do Sol e o cotidiano. Aprender a manusear instrumentos de orientação e localização no espaço. E valorizar o conhecimento produzido historicamente pela humanidade. Então, é isso que a gente vai ver nesse capítulo. Então, vamos começar aqui, voltar aqui para a página 34 e observar aqui, ó. Observe a imagem e converse com os colegas e o professor sobre as seguintes questões. Sabendo que todo mundo está em casa, né? Então, vocês vão só pensar aí, tá bom? Primeiro, você já utilizou algum tipo de mapa fora da escola? Caso a resposta seja afirmativa, conte como foi sua experiência. Então, conte para alguém aí da sua casa como foi a experiência de usar esse mapa fora da escola. Aí, como você faz para se orientar quando precisa ir a algum lugar que não conhece? Então, pensem aí, pode contar aí para a mamãe, ou para o papai, ou para um irmãozinho, alguém que estiver aí na sua casa, tá bom? Então, vamos aqui. Direções cardeais, colaterais e subcolaterais. Para se deslocar de um lugar para outro na superfície terrestre, são utilizados pontos de referências. Nas cidades, as praças, as igrejas, os edifícios e as paradas de ônibus e os cruzamentos, por exemplo, mais como encontrar a direção correta no deserto ou no interior de uma floresta. E o piloto de avião ou um comandante de um navio, que pontos de referência ele pode utilizar para determinar as direções de um voo ou de uma navegação. Os pontos de referência indicam direções seguras em qualquer lugar da superfície da Terra. Para isso foram definidas as direções globais de referência, chamadas de direções cardeais. Vocês lembram que quando vocês eram menores, lá no ensino fundamental 1, vocês estudaram sobre a Rosa dos Ventos. O que é a Rosa dos Ventos? Vamos relembrar aqui. Rosa dos Ventos é aquela estrelinha onde tem apontando norte, sul, leste e oeste. Então, por essa Rosa dos Ventos, também temos uma Rosa dos Ventos mais elaborada, que ela vai apontar a região sudeste, a região nordeste, tá bom? E aqui no livro de vocês tem um texto falando, tá bom? Ó, existem 4 direções cardeais, né? Quais são as direções cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Nas posições intermediárias, há as direções colaterais, né? Que ajudam a estabelecer uma direção mais precisa. Por exemplo, a região que a gente mora se chama região nordeste. Região norte é lá no Pará, lá no Amazonas. E a nossa região aqui é porque ela fica mais a leste, ela fica entre o leste e fica entre o norte. Então, nós formamos o Nordeste, para ser mais preciso. Então, o nome da nossa região é o nome da nossa posição colateral, tá bom? Aí, entre o Norte e o Leste fica o Nordeste. Entre o Norte e o Oeste fica o Noroeste.
entre o sul e o leste fica o sudeste. E entre o sul e o oeste fica o sudoeste, tá bom? Então, vocês entenderam bem, né? É um conteúdo bem fácil. Eu acredito que vocês vão dominar bastante. Vamos passar aqui para a próxima página. Vocês vão fazer a leitura, viu? Do restante da página. Tem um quadro aqui branco e tem o restante do texto aqui na página 35. E vocês vão observar as imagens e fazer a leitura. Eu já fiz aqui a explicação do geral, tá bom? Orientações pelo sol. Então, como é que a gente faz a orientação pelo sol? Ah, essa é muito fácil. Eu não vou nem ler o texto, porque é muito fácil. Vocês vão ler o texto sozinho, tá bom? Orientação pelo sol é o quê? A gente sabe que o sol nasce a leste e ele se põe a oeste. Então, quando a gente está num ambiente, num lugar, para a gente conseguir determinar os pontos cardeais, é só a gente observar onde o sol está nascendo. Então, se o sol nasce a leste, se a gente apontar a nossa mão esquerda para o oeste e a nossa mão direita para leste, a gente vai ficar de frente para o norte. E se a gente inverter essa posição, ficando de frente para o sul, a gente vai conseguir determinar para onde a gente quer ir, só observando o sol. Então é muito fácil, porque o sol nunca muda de posição, ele sempre nasce no mesmo lugar todo dia e se põe no mesmo lugar todo dia. Então não tem como se perder, é uma referência super segura, sem usar nenhum tipo de aparelho. Então, por exemplo, se você se perder na floresta, se perder no deserto, se perder no mar, é uma forma de você conseguir se achar e saber qual direção você tem que ir, tá bom? E se tiver um mapa, melhor ainda. Temos também a orientação pela constelação do Cruzeiro do Sul. Vou confessar a vocês que eu não sei observar. Eu não enxergo muito bem essas referências de estrela no céu. Tem pessoas que conseguem observar. Talvez se eu tivesse um aparelho que usasse para ver melhor as estrelas, eu conseguisse identificar. Mas muitas pessoas já tentaram me mostrar e eu não consigo ver. Vamos aqui, ó. Durante a noite, no hemisfério sul, então, olhando para o lado lá do sul, as direções podem ser determinadas pela observação de uma constelação em forma de cruz, conhecida como Cruzeiro do Sul. Ela indica a direção sul pelo alongamento de sua base maior e indica o norte por sua ponta superior, ou oposta, que indica o sul. O leste e o oeste são obtidos pelo prolongamento dos braços direito e esquerdo da constelação. Aí, orientação pela bússola. Orientação pela bússola, ela é muito fácil. Eu não sei se vocês já sabem o que é uma bússola, porque ela apesar de não ser um objeto que a gente vê no nosso dia a dia, até porque a gente não mora perto do mar, ela é usada muito por navegadores e por pessoas que atravessam um deserto, que não é o nosso caso. Então, é mais fácil você encontrar essas bússolas com as pessoas que trabalham na marinha ou que trabalham com navegação de alguma forma. A bússola, ela faz o quê? Ela aponta os pontos cardeais e os pontos colaterais através de um ponteiro, como se fosse mais ou menos um relógio. O relógio ele não vai apontando a hora através dos ponteiros, pois a bússola parece muito um relógio, só que ela aponta os pontos cardeais e colaterais. Os pontos cardeais, vamos relembrar, norte, sul, leste e oeste. E os colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, tá bom? Então, vamos aqui. Polos magnéticos e polos geográficos. Essa parte aqui, por ser uma parte um pouquinho mais complicada, eu vou fazer a leitura para vocês do texto, tá bom? E depois a gente vai passar para coordenadas geográficas e tem uma atividade para vocês. Polos magnéticos e polos geográficos. O núcleo da Terra é composto basicamente de ferro e níquel. Por essa razão, funciona como um grande ímã. Desse ponto, partem linhas do campo magnético para os polos norte e sul. A agulha da bússola aponta sempre para o polo norte magnético, que fica situado na metade norte da Terra. Os polos magnéticos não coincidem com os polos geográficos, mas estão próximos um dos outros. Os polos geográficos são as extremidades do eixo imaginário em torno do qual a Terra gira. Os polos magnéticos são as extremidades do grande ímã que é a Terra. Então aqui, ó,
tá mostrando para vocês o quê? Uma foto dos polos magnéticos. E ele deu uma explicação aqui sobre a bússola que é muito importante para a gente entender. Porque ele está dizendo o que aqui nesse texto? Está dizendo que o norte que a bússola aponta não é o norte, aquele norte exatamente que a gente vê no mapa, quando a gente vê um mapa mundi, não. Que divide o planeta em hemisfério sul e hemisfério norte. O polo magnético, ele está mostrando aqui, ó, os desenhos das posições dos polos magnéticos. Então, os polos magnéticos são a forma que a bússola vai buscar. Ele não é exatamente, mas também não é totalmente ao contrário. Então, são próximos o polo norte da Terra e o polo magnético. Estão no mesmo hemisfério, que é o hemisfério norte, mas não são exatamente iguais. E a bússola, ela segue qual? O polo magnético, porque é através do magnetismo que o ponteiro consegue apontar por norte, tá bom? Posição média de polos norte e sul, magnéticos, pontos brancos. Então, os pontos brancos são os pontos magnéticos, tá bom? Em relação aos pontos norte e sul geográfico, que são os pontos azuis. O polo norte magnético se situa na costa do norte do Canadá, no Oceano Ártico. O polo sul magnético está a oeste da Antártida, no Oceano Pacífico. Os círculos vermelhos são os paralelos, as linhas pretas que convergem com os pontos magnéticos são as linhas dos campos magnéticos projetadas sobre a Terra, tá bom? Então, assim como a agulha da bússola sempre aponta para o polo norte magnético, para saber a direção aproximada dos outros pontos cardeais, deve-se girar o aparelho para fazê-la coincidir com o norte da Rosa dos Ventos, marcando no limbo. E aqui, a gente já começou também falando um pouco sobre coordenadas geográficas. O que seriam as coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas seriam aquelas linhas imaginárias que a gente vê no mapa mundi. Em qualquer mapa, sempre quando a gente abre um mapa, principalmente um mapa político, né, que demarca fronteiras e tal, a gente vê as linhas imaginárias. Eu vou mostrar aqui para vocês. As linhas imaginárias são essas linhas que fazem esse desenho aqui e esse desenho aqui, tá bom? Essa que passa bem no meio do mapa se chama-se meridiano de Greenwich. E a que passa no meio do mapa no sentido horizontal, ela se chama de linha do Equador. Então, são as principais coordenadas geográficas marcadas. O meridiano de Greenwich, ele marca a hora zero. Então, ele é muito importante para os nossos fusos horários. E o Equador, ele divide o hemisfério sul e o hemisfério norte, tá bom? Então, é uma mistura de usar a bússola, usar aqui os polos magnéticos e os polos geográficos, com essas coordenadas aqui geográficas, vai fazer o quê? Vai fazer uma pessoa que navega, que está lá no meio do mar e ele não consegue ver nenhuma paisagem além de água. Independente do lado que ele olhe, porque o mar a gente vê ele aqui, mas ele é muito, muito extenso. Quando uma pessoa está num navio lá no meio do mar, vai chegar um momento que ela vai olhar para todos os lados e ela não vai conseguir enxergar nada além de água. Então, se ela não enxerga nada além de água, fica muito difícil a orientação. Então, pode-se usar o quê? A orientação através do sol, né? Que é leste e oeste. Pode-se usar a bússola, misturando os pontos, os polos magnéticos e os polos geográficos. E usar também aqui as coordenadas geográficas, porque elas também vão ajudar eles a saber exatamente onde é que eles estão. Porque, por exemplo, se o aparelho lá, tem um aparelho, né? Claro que vai demonstrar onde é que eles estão. Se o aparelho diz que eles estão a 30 graus para o oeste do meridiano de Greenwich, então eles vão saber que eles estão mais para perto da costa do Brasil, por exemplo, se eles estiverem atravessando aqui da África para o Brasil. E se eles disser que, por exemplo, o navio está a 30 graus a leste do meridiano de Greenwich, então eles vão saber que eles ainda não saíram da costa da África, eles ainda estão mais próximos do continente africano do que do território da América e perto do Brasil. Então é uma forma muito inteligente de se localizar. Aí tem aqui os paralelos e as latitudes, falando aqui, ó. Os paralelos são linhas horizontais, traçadas sobre
a esfera terrestre. Ao todo, são 90 paralelos ao norte e ao sul, submetidos a linhas do Equador, a qual é dominada de paralelo inicial e tem o valor zero. Então, a linha do Equador também, assim como o Greenwich, tem o valor zero. Então, os paralelos são quais? Os paralelos são essas linhas deitadas, horizontais, né? Então, os paralelos são esses. E a linha do Equador divide a Terra em duas meias esferas, as duas partes iguais. Eu já falei para vocês que é o hemisfério norte, né? Que fica na parte de cima, e o hemisfério sul. E também a gente pode conhecer hemisfério sul conhecido como meridional ou austral. Também tem essa denominação, tá bom? E o hemisfério norte, ele também pode ser chamado de setentrional ou boreal. Essas denominações, normalmente a gente encontra muito em provas, em jornais. Se você for assistir um documentário científico, eles gostam de usar essas outras denominações. Por exemplo, como setentrional ou boreal para o norte e hemisfério sul, meridional ou austral, tá bom? Então, já vimos essa primeira parte. Lá na página 39, nós temos uma atividade, uma pequena atividade, que só tem a opção A, B e C. Mas antes de fazer a atividade, vocês têm que lembrar de ler todo o texto. A gente iniciou hoje a aula lá na página 34. Então, vocês vão ler todas as páginas até chegar na página 39, que é a página que a gente vai fazer aqui, para fazer a letra A, B e C. Eu não vou ler as questões, porque você já tem idade para ler e interpretar uma questão. Mas se tiver dúvida, podem falar comigo, tá bom? Depois que vocês fizerem essa leitura, o que é que vocês vão fazer após terminar essa primeira atividade? Vocês vão pegar o caderno de atividade de vocês, que é aquele livro fininho que tem atividades de história, geografia e ciências, e vão resolver as atividades relativas ao capítulo 2 de geografia, tá bom? Então, vocês vão lá na parte de geografia, eu não preciso nem dizer as páginas que dá para achar, porque lá só tem apenas uma atividade por capítulo. Então, vocês vão lá na parte do capítulo 2 de geografia e vão resolver aquela atividade que tá lá, tá bom? Então, por hoje é só. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Um abraço e tchau, tchau!